Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu de novo com vocês depois de muito tempo. Eu sei que eu não tenho a relevância para ter feito falta, mas ainda assim esse momento de reflexão fez falta para mim. Como vocês podem ver, meu cabelo cresceu, não estou no mesmo lugar, graças a Deus, mudamos de casa, mas o amor e a perseverança na fé continuam as mesmas, graças a Deus. Eu pretendo retomar essas reflexões que eu espero que possa ajudar você a pelo menos a tentar buscar mais o Evangelho de Cristo e compreendê-lo com um coração aberto e esperançoso na sua salvação e no seu resgate desse mundo tão caótico e pecaminoso. E nada melhor do que uma sexta-feira santa, uma sexta-feira da paixão, para poder voltar a fazer esses vídeos, para refletirmos um pouquinho o significado desse dia, o dia em que celebramos a morte de Cristo, e daqui 3 dias celebraremos a sua ressurreição, um plano completo de resgate, amor, onde o Emmanuel se fez homem para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu gostaria de ler com vocês hoje o Evangelho de João, capítulo 17, no verso 20, que diz assim: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero o que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, para que me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, eu continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Eu acho lindo o Evangelho de João. Eu não sei se você sabe, mas cada evangelho ele teve uma perspectiva diferente. E a particularidade do Evangelho de João é que ele é o evangelho mais teológico. Ele é o evangelho que apresenta Cristo como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, como Emmanuel, que havia de vir e nos trouxesse vida, para que através do seu sacrifício a gente pudesse ter um relacionamento com Deus. E esse trecho, Jesus está orando pelos discípulos após a Santa Ceia, né? Que ali é onde o momento onde eles tiveram uma representação do que Deus queria fazer com os seus filhos. Uma mesa farta, onde não só o corpo representado no pão estivesse ali, mas também o vinho representado no sangue estivesse ali como um sinal da nova aliança que ele estava firmando conosco. E nesse dia, a minha mensagem é simples e direta. Foque no Evangelho de Cristo. Ele veio, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos estar junto com Ele. Eu te convido a refletir na possibilidade de um Deus que é gigantesco, Senhor de todas as coisas, que poderia simplesmente ter refeito a sua criação. Adão e Eva lá no Éden, eles resolveram pecar. Ainda que existisse outras possibilidades, um jardim inteiro de frutos, eles resolveram desobedecer a Deus e comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ao invés de se decepcionar por completo e refazer toda a sua criação, ele criou um plano de salvação. Ainda que Jesus não seja o plano B, não se esqueça, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, no seu espaço-tempo, ele já sabia que teria que se fazer homem, morrer e ressuscitar
para que nós pudéssemos gozar da sua aliança, gozar da sua presença. E o que eu acho mais lindo no Evangelho de João, o capítulo 1 de João é um verdadeiro poema, onde diz que o Verbo se fez carne. Ele diz ali que Deus resolveu nos resgatar. Deus, em sua soberana vontade, resolveu se fazer homem e se chamar Emanuel, Deus conosco. E não habitar mais em templos, não habitar mais em arcas da aliança, mas habitar em nós mesmos, como filhos dele. E essa passagem deixa bem clara o que Jesus estava desejando entre os seus filhos que creriam nele. Isso está falando da gente. Ele estava falando de todos que creram ao longo do tempo entre que houve a ressurreição e o tempo de hoje. Ele estava falando de nós também. Essa questão de estarmos junto a ele, como ramos da sua videira, propagando o fruto daquele que veio, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida nele. Não existe nenhuma outra divindade que se ofereceu para que os seus filhos estivessem perto dele num resgate, em um plano de salvação que não se baseia em obras, não se baseia em barganha, mas se baseia em graça. Eu te convido nesse dia a pensar na grandeza da ressurreição, da morte de Cristo, para que pudéssemos estar juntos com eles. Ele mesmo falou que isso significaria sermos um entre nós, aqueles que o amam, e nós com ele, num plano maravilhoso de relacionamento. Deus, Cristo, a Santíssima Trindade, ela quer um relacionamento com você, uma simbiose entre criação e criatura, onde nós dependamos dele para viver nesse mundo que demanda essa necessidade de estarmos junto dele. A realidade das coisas, ela grita pela salvação que Cristo já nos deu. E por isso eu te convido a refletir nisso. Hoje, pense que Deus fez o que fez naquela cruz para que pudéssemos estar junto dele, para que pudéssemos estar perto dele, para que pudéssemos seguir os seus ensinamentos e entender que através dele é que temos vida. Toda vida fora de Cristo não é vida. A vida fora de Cristo é uma imitação, é um projeto, é simplesmente um arquétipo. Enquanto a vida em Cristo é a real vida que podemos ter. É por isso que eu peço para você refletir nisso. Creia em Deus de todo o seu coração. Busque nas Escrituras Sagradas viver a sua vontade. Ame-o ao ponto de não desejar mais a sua própria vontade, mas querer que a sua vontade se coadune com a dele. Nessa sexta-feira, morra para você mesmo e viva para Cristo, porque foi assim que ele nos resgatou, morrendo e se entregando para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Que hoje você reflita sobre a sua morte e domingo você reflita sobre a vida de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos estar aqui conversando e tendo uma vida abundante. E essa abundância significa relacionamento com Ele. É só isso, relacionamento. É um Deus que quer se relacionar, que sejamos uma unidade naquele que nos amou ao ponto de ser Deus e se fazer homem, morrer e ressuscitar para que nós, junto com Ele, ressuscitássemos. Tenha uma ótima sexta-feira e faça dela um dia de reflexão e de mudança, de renúncia e de amor à vontade de Deus, porque Ele te amou ao ponto de ressuscitar, de morrer e de se fazer homem, mesmo sendo Deus. Uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus.